De Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler novamente porque nosso tempo é escasso, mas o irmão pode estar acompanhando com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, e finalizamos a leitura com o capítulo 12, do mesmo livro de Mateus, versículos 19, 20 e 21. Essa passagem sobre João Batista me chamou a atenção. Na verdade, ela é o pano de fundo, podemos dizer assim, da passagem que me chamou a atenção, Mateus 12, do 19 ao 21. Jesus, ele estava dando instruções aos seus discípulos e partiu ali para ensinar em outras cidades também. E João Batista, que no texto sagrado, estava no cárcere, ele estava preso, e estava preso por falar a verdade, estava preso porque denunciou o pecado de Herodes com a mulher de seu irmão, Herodias, e na oportunidade da festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou para Herodes de maneira que atraiu a sua atenção. É bem provável que essa dança tenha sido uma dança sensual. E Herodes ficou tão maravilhado com aquela menina, uma jovem, por certo, que lhe propôs que ela pudesse pedir qualquer coisa que ele assim faria. E a menina foi tomada por ele com a sua mãe Herodias, e esta, muito rancorosa com João Batista, pelo fato mesmo ter denunciado o seu pecado, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeira de prata. Herodes não podia voltar atrás da sua promessa e prendeu João Batista para que ele pudesse levar a cabo o pedido daquela menina, daquela jovem. Mas a ênfase não é essa, irmão. Nessa noite eu quero enfatizar aqui a nossa vida. Eu quero falar sobre situações que nos levam a ter a mesma atitude de João Batista, porque como seres humanos, em nada nós diferimos dele. Ele foi um homem de fé, um homem de vida ilibada, um homem de vida consagrada, até porque ele era um nazireu. Os irmãos, pelo menos a maioria deve saber que nazireu, ele era alguém com uma vida diferente da maioria das pessoas, até mesmo das pessoas que serviam a Deus, porque ele, além de servir a Deus, ele fazia um voto de total consagração a Deus. Ele não podia beber bebida forte, não podia raspar a sua barba, o seu cabelo, tinha que abrir mão de certas regalias, tinha que abrir mão do luxo. Ele tinha que viver uma vida totalmente diferente, que só que ele estava longe ainda, chegando, e as pessoas reconheciam que ele era um nazireu. E João Batista, ele, por ter essa vida consagrada e por ter consciência de que ele tinha uma missão específica dada por Deus a ele mesmo, para preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério na terra. E é interessante que quando nós temos noção, a consciência, melhor dizendo, de que nós estamos aqui e que a nossa vida, ela tem sido uma vida que glorifica, que leva o nome do Senhor a ser glorificado, uma vida que dá fruto, que leva outras vidas a Cristo, que edifica outras vidas, a gente ainda que inconscientemente acredita que nenhum tipo de mal pode nos sobreviver.
passar por nenhuma situação adversa pelo fato de estarmos com a vida consagrada a Deus. E esse episódio que aconteceu com João Batista, ele vem confrontar toda essa inveja, todo esse sentimento errado de que aquele que tem a vida consagrada a Deus ao serviço do Senhor não pode passar por aflição, não pode passar por provação e nem mesmo por afronta do inimigo. Observe, meus queridos, que João Batista estava preso e ficou sabendo que Jesus estava ensinando em vários lugares. E o texto não diz isso claramente, mas as entrelinhas, no contexto, no entendimento do texto, dá para a gente perceber que isso incomodou João Batista. Mas incomodou como? Incomodou porque ele não queria que Jesus ensinasse, passasse instrução sobre o reino de Deus das demais cidades, não. Incomodou porque ele, no seu entendimento, quando Jesus soubesse que ele estava preso, automaticamente Jesus ia largar tudo e iria ao encontro dele para libertá-lo. Ou seja, no entendimento de João Batista, o fato dele ter uma vida consagrada a Deus lhe dava certa prioridade na vontade de Jesus, ao ponto de Jesus parar de fazer o que estava fazendo e ir ao socorro dele. E você pode estar pensando, por que eu estou afirmando isso aqui? O texto diz isso, mas o texto diz, meus queridos, que João Batista enviou alguns dos seus discípulos a Jesus com uma pergunta que só até atrevida, perguntando a Jesus: é o Senhor mesmo aquele que nós esperamos? Ou devemos esperar outro? Ainda não é chegado aí no momento da gente ser liberto pelo Messias. Ou seja, se Jesus não tivesse conhecimento, humanamente falando, é claro, que João Batista estava preso, primeiramente, João Batista tinha que interrogar através dos seus discípulos: o senhor já sabe o que aconteceu comigo? Eu estou preso. Mas não, Jesus tanto sabia humanamente, porque por certo já havia um determinado período, alguns dias já haviam se passado desde a prisão de João Batista. Então era algo que tomou a cidade, era um tipo de notícia que não ficava muito tempo escondido, até porque João Batista era alguém influente, era um homem que todos tinham conhecimento, primeiro da sua existência, segundo o que ele fazia, ele ajudava para o arrependimento das margens do Jordão. Terceiro, todo mundo sabia que ele era uma vida consagrada, era uma figura notória, emblemática da sociedade judaica, então não dava para um homem desse ser preso e ninguém ficar sabendo. E ainda que, humanamente falando, ninguém soubesse, Jesus não era só humanamente, mas também divinamente. Então ele saberia da mesma forma. E a pergunta de João Batista, através dos seus discípulos: és tu aquele que há de vir? Pois seremos outros. Todos daquela época estavam esperando o Messias. Só que o entendimento do povo de Israel sobre o Messias era de um libertador, um guerreiro, alguém que ia chegar ali, ia escalar a espada, porque naquela época não tinha escopeta, não teria escopeta, ia sair derrubando tempo de gente. O entendimento do povo de Israel era que o Messias era um vingador, era alguém que viria para acabar com a raça dos ímpios de uma vez por todas. Para onde estão os romanos por terra? No entendimento dele, Jesus ele viria fazer vingança. Mas o mesmo Jesus disse aos discípulos: vocês não sabem qual é o espírito que agora detém a vida de vocês. Eu não vim acabar com a alma do homem, eu vim salvar a alma do homem. Aí, interessante que, com essa pergunta dos discípulos de João Batista está lá no cárcere, esperando a resposta, aflito, e muitas vezes essa é a nossa função. A gente sabe, porque olha, esse mesmo João Batista, que agora está passando por um momento de dúvida quanto à veracidade do ministério de Jesus, foi o João Batista que
quando estava solto, com a língua solta também, falando que vem vezes na cara de quem ele queria falar, porque ele botou o dedo na cara de Herodes e você está pegando. Herodes era o governador. Então observe como a gente vai de 100 a 0, né? Se aquele carro novo, que o carro novo vai de 0 a 100 10 segundos, e a gente é o contrário muitas vezes, que vem de 100 a 0 e mesmo 10 segundos. É só mudar a situação que a gente também muda a disposição. Longânimo é Deus. Deus é longânimo. Então observe que esse mesmo João Batista, que agora está com dúvidas de que Jesus era de fato aquele a quem ele esperava, e quem ele depositava a esperança dele, como João Batista que momentos atrás, que estava às margens do Rio Jordão batizando, Jesus ia passando ainda distante, e ele com toda a convicção apontou para todos aqueles que estavam ali, dizendo: olha, aquele ali, ó, aquele que está indo ali, aquele ali é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava convicto disso. E disse mais, eu testemunho bastante dizendo: olha, e Deus me diz que aquele sobre quem eu contemplasse o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, este é o Messias. E Deus mostrou isso para João Batista, ele teve esse privilégio. Somente ele viu a pomba descendo sobre Jesus e enchendo Jesus do Espírito Santo. Então ele não tinha motivo para duvidar que Jesus era o Messias, a não ser o sofrimento. Irmãos, o sofrimento revela quem nós somos. O Evangelista falou aqui do sofrimento. E o sofrimento na vida do crente, olha, não importa alguma, nós podemos pensar que nós sofremos porque Deus está brincando conosco. Em momentos dentro da nossa vida, a gente deve pensar que o sofrimento é porque Deus tem prazer nos afligir, que Deus é caprichoso ao ponto de ficar brincando com os nossos sentimentos. Não, o sofrimento da nossa vida tem um caráter didático, pedagógico, é para nos ensinar. Tem pessoas, vou dar um exemplo aqui claro, tem pessoas que não vêm para a igreja e não confessam o nome do Senhor Jesus, até que não esteja passando por grande aflição na sua vida. Quando está tudo bem para ele, enquanto ele está comprando, está pagando, está negociando, está vendendo, está casando, está tendo casamento, está fazendo filho, está se tornando pai, está se tornando mãe, ele nem lembra que Deus existe. Agora, quando a coisa pega, quando vem o sofrimento, aí agora, na pior das hipóteses, na menor delas, ele pensa: deve existir o Deus do céu. Não é possível. Não é possível, porque se não existir, eu estou perdido. Se não existir o Deus do céu, eu estou perdido. E João Batista, ele envia os seus discípulos a Jesus com esta interrogação: é o Senhor mesmo que nós estamos esperando? É o Senhor mesmo que havia de vir? És tu mesmo o Messias? Ou nós ainda vamos ter que aguardar mais um pouco? Já chegou a nossa vez ou não? Jesus deu a seguinte resposta aos discípulos de João Batista. Versículo 4, e Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vejo. Ó, Jesus diz assim: ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão voltar para ele e vão dizer a ele, não o que eu estou falando, mas o que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês vão ver cego vendo, vocês vão ver paralítico levantando, vocês vão ver leprosos sendo limpos, vocês vão ver até mortos ressuscitando, e vocês vão entender que é aos pobres que eu prego o Evangelho. Vocês, aqueles que têm necessidade de mim, eu não vim para os
ímpios, eu vim para os sujos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para os autossuficientes, eu vim para os necessitados. E depois que vocês verem tudo isso, vocês agora vão lá e dizer a ele, não que eu falei, mas que vocês contemplaram com os próprios olhos e ouviram com os próprios ouvidos. É interessante, meus queridos, que aí no versículo 6, Jesus diz assim, ó, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A palavra escandalizar aqui, originalmente significa ter diante de si várias situações de tropeço. É como se você estivesse andando e alguém jogando pedra no seu caminho para você tropeçar, aqueles pedregões gigantes que eles pararam aqui, para você tropeçar e cair. Isso é se escandalizar. Jesus quis dizer, em outras palavras aqui, que feliz é aquele que não vê nele motivo para tropeçar. E sabe o que significa isso? Que muita gente, quando está passando por dificuldades, começa a se lamentar que está na presença de Deus. Ah, quando eu estava no mundo, eu passava por isso. Ah, quando eu estava assim para a igreja, essa luta não vinha na minha vida. Ah, quando eu não estava na presença de Deus, eu não sofria nada. Mas você sabe por quê, meus queridos? Porque Deus permite sofrimento da nossa vida. Isso aqui não é apologia, não é defesa da vida miserável, nada disso. Porque tem gente que ouve um sermão como esse, né? Os inteligentes desse mundo, os sábios desse mundo, eles ouvem um sermão com muita ira. É os crentes, eles ficam de coitadismo, de miséria, só fazem sofrimento. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O crente que está aqui na terra e não quer sofrer, ele não quer Jesus. Porque o nosso mestre sofreu para que nós pudéssemos estar aqui. E ele disse que era discípulo basta ser como seu mestre. Nós não queremos superiores a Jesus de forma nenhuma. Se ele padeceu no mundo, nós também vamos padecer. Agora tem uma coisa. Ele venceu o mundo inteiro, nós também vamos vencer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. João Batista, Jesus disse, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que em mim não vê motivo de ficar conversando. Não é coisa estranha o cristão sofrer nesse mundo, não, meus filhos. Aliás, nós temos que estranhar a falta de sofrimento, a falta de perseguição. Porque o nosso Senhor Jesus disse que por causa dele, por causa do nome dele, por causa da justiça dele, por causa do evangelho dele, nós seríamos odiados e perseguidos pelo mundo. Foi Jesus que falou isso. O nosso Jesus não é mentiroso. Ele não é mentiroso, ele é a verdade. Ele não fala a verdade, ele é a própria verdade. Ele é a fonte de tudo que é verdadeiro. E ele disse que por causa dele nós seríamos perseguidos. Nós iríamos sofrer por causa dele. Mas tem um detalhe, meus queridos irmãos. Em Cristo nós não sofremos desamparados. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco. Até porque Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Consolo é para os tristes. Ou não? Alguém que está alegre precisa de consolo? Alguém que está feliz precisa de consolo? Alguém que está na sua festa de casamento precisa de consolo? Consolo a gente precisa num funeral. Consolo a gente precisa é quando alguém nos maltrata pelo motivo. Consolo a gente precisa quando a gente está fazendo bem para alguém, então estamos recebendo mal. Consolo a gente precisa quando alguém está nos perseguindo, dizendo que acabar com a nossa vida, pelo simples fato que nós somos crentes, dizer que ama Jesus. Porque parece que dizer que ama Jesus no dia de hoje, parece que está xingando a mãe do camarada. Consolo a gente precisa nessas horas. Então Jesus, quando Jesus
certeza, eu vou consolar vocês pelo Espírito Santo. Entendo, meus queridos, que quando os discípulos de João partiram, e certamente foram contar a João que ele de fato era o Messias, e depois daqui, João passa a ter a certeza que Jesus era o Messias, mas a situação dele de cárcere ele não muda, não. Muito pelo contrário, ele ainda vai perder o pescoço, ele vai morrer. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Jesus não está tão interessado em salvar e livrar minha pele, como está em dar certeza da minha alma. Meus queridos, morrer não é o problema, não é o fim. O fim, o problema eterno, é morrer sem a certeza de quem é Jesus. É verdade. Esse é o problema. Nós não podemos partir desse mundo sem a certeza de quem é Jesus. Ele é. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que houvesse sol, eu sou. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é. João morre com essa certeza, e no versículo 7 agora, Jesus se volta para aqueles que estavam unidos e começa a dizer assim, versículo 7, e partindo ele, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Aí Jesus começa a perguntar para o povo que estava ali, o que vocês foram ver no deserto? Porque quando o povo ficou sabendo que João estava batizando para arrependimento, começaram a ir buscar o deserto. Quem é esse João? Quem é esse? Disse que é um louco aí que anda vestido de vestes de couro, e só se alimenta de gafanhoto que não veste, que não gosta da barba, como por cadeando, está parecendo um bicho, um cadeirão, parecendo maluco. Vamos lá ver, será que um homem como esse, final de Deus? Vamos conferir. E aí Jesus pergunta assim para eles, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento, ou seja, alguém que queria chamar a atenção? O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver alguém trajando vestes pomposas, suntuosas, vestes adornadas de ouro? Vestidos ricos? Não, porque os que andam assim estão nas casas dos reis, não no deserto. O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um profeta? Agora sim. Profeta tem muito mais do que isso. E João dá testemunho, Jesus dá testemunho de João Batista dizendo, porque daqueles que nasceram de mulher, nenhum é maior do que ele. Agora, dos que fazem parte do reino dos céus, ele é o menor. Meus queridos, observe uma coisa. Por que nós lemos Mateus 12, versículos 19 a 21? Quando esse episódio passa, João morre, Jesus continua a ensinar, Jesus continua a falar sobre o reino de Deus, Jesus continua a curar. E em uma situação, em um momento, Jesus cura um homem que tinha uma das mãos mirradas, defeituosa, talvez bem curtinha. E Jesus efetua uma cura tão maravilhosa que a mão daquele homem se torna semelhante à outra que era sã, que era perfeita, o braço se reconstrói de uma forma milagrosa. Jesus fala de si mesmo agora, deixando um exemplo para nós. Jesus traçou no versículo 19, Mateus capítulo 12, versículo 19, não considerará nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas da sua voz. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, o Filho do Homem, se depender
do que ele faz para ele ter fama, ele não vai aceitar isso não. Ninguém vai ouvir ele se falando, chamando a atenção para si. Ninguém vai ouvir isso. E o versículo 20 diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Observe que quando Jesus fala de João, Jesus diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana, né? Que o vento agita para chamar a atenção. Eu quero decifrar para vocês o que significa isso aqui. Os pastores de Israel, eles, além do cajado, eles mesmos faziam umas flautazinhas artesanais, que quando eles sopravam, eles conseguiam juntar o rebanho. Então, como pastor, ele tinha uma flautazinha, um pífanozinho feito de cana, de bambu. E quando eles iam catar esses bambus para fazer o pífano, de longe, aqueles mais vistosos, aqueles melhores que chamavam mais a atenção, eles iam sacudindo, logo de longe, do vento. E aí de longe eles fiscalizavam: olha, ali tem cana boa, ali tem bambu bom. Vamos lá, vamos catar bambu para fazer o pífano, porque os bambus ali são muito excelentes. Só que tinha um detalhe: esse bambu que eles cataram era tão frágil, que quando eles estavam cortando, eles não raram das vezes, não eram raros das vezes, que eles cortando o bambu, rachavam o bambu. E quando o bambu rachava, não servia mais, tinha que jogar fora. Aí eles acabavam de esmagar aquele bambu para usar na fogueira. E Jesus assemelha João Batista com uma cana de bambu, mas não aquela mais excelente que chama a atenção de longe, mas que aquela que na condição que estava no casco estava como uma cana esmagada, com uma cana rachada. A cana estava rachada. Quem sabe essa não é a nossa condição? Quem sabe nós não estejamos nessa noite com uma cana rachada, que para o uso dos pastores de Israel não servia mais, a não ser para ser lançado no fogo. Mas Jesus diz aqui na sua palavra que ele não esmagará a cana quebrada. Não importa a nossa situação atual, Deus ainda consegue arrancar música de nós do Senhor. Glória a Deus, aleluia. De nós ainda sai melodia. Nas mãos de Deus, o mais quebrado entre nós, dele Deus faz sair melodia. Amém, Jesus. Da vida de João Batista, do cárcere de João Batista, da morte de João Batista, Deus ainda faz sair melodia. Mais tarde, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, se não me falha a memória agora, Atos capítulo 19, deixa eu conferir aqui, que eu posso estar equivocado. Atos capítulo de número 19. Paulo estava pregando o Evangelho em Éfeso e de repente ele se encontra com alguns discípulos de Apolo. E os discípulos de Apolo revelam a Paulo que eles eram batizados apenas no batismo de João. Uma questão lógica, meus queridos, nós vamos entender aqui que se essas pessoas foram batizadas pelo batismo de João, é porque João ainda estava vivo, João Batista, quando eles foram batizados. Então eles eram discípulos de João Batista, e depois da morte de João Batista, se tornaram discípulos de Apolo, que no encontro com Paulo receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo
e selados como discípulos de Jesus. A cana estava marchada, mas a música que dela saiu continuou. Nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, se nós ainda que estejamos rachados com uma cana quebrada, Deus não acaba de nos esmagar, Ele tira a melodia de nós. Essa melodia você pode entender ela como serviço, meus queridos, como o suave cheiro de Cristo Jesus, até porque Jesus também disse: não acabará de apagar o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? Quando você acende uma vela, né? Está ali aquela chama, e aí vai, a vela vai diminuindo, vai gastando, até chegar um momento que não tem mais parafina, o fogo se apaga e fica só aquele paviozinho com a cabecinha vermelha e a fumacinha saindo. Ali o pavio está fumegando. Aí o que a gente faz? A gente molha todos os dedos e acaba de apagar. É assim? Mas isso que ele faz todos nós. Jesus reacende. Até porque, meus queridos, se você pensar no palito de incenso, dele só sai perfume, não quando ele está pegando fogo, mas quando ele está fumegando. Quando a fumaça está subindo. Então, às vezes a gente pensa, para mim não tem jeito, para mim acabou. Eu estou com uma cama quebrada, com um pavio fumegante. Você está exatamente do jeito que Jesus se levanta para trabalhar. Ele trabalha com a cana quebrada porque os homens não trabalham. Ele trabalha com o pavio fumegante porque os homens não trabalham. João Batista começou, Jesus continuou a obra e aperfeiçoará esta mesma obra até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la a cabo, para concluí-la, para a glória do seu próprio nome. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Meus queridos, estar sofrendo nesse mundo não quer dizer que Jesus se esqueceu de você. Quer dizer que Jesus quer te ensinar. E quer fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos pedir a Deus a graça necessária para permanecermos firmes. Eu sempre digo e não quero parar de dizer, até para que eu mesmo não esqueça e a igreja também não. A coisa está difícil e vai piorar. A igreja está prestes a começar a experimentar um dos dias mais trabalhosos da face da terra. Mas ainda que como uma cana quebrada, um pavio fumegante. Se você não duvida de quem é Jesus, e se você espera nele, ele não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante. Ele restaurará a cana, reacenderá o pavio, e o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, retorno assim ao pastor.